Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Povo de Deus que nesta tarde prioriza buscar o reino, a justiça de Deus, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Estamos dando início a mais uma live, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, mais um culto em que nós oraremos, intercederemos por nossa família, por todos os nossos familiares, não importando seu credo religioso, não importando a distância, não importando as circunstâncias, mas crendo somente na promessa de que nós e a nossa casa seremos salvos, porque se está escrito, eu creio, como você também crê, por isso você tem orado, você tem buscado, intercedido pela tua parentela. Nesse espírito de louvor e adoração, nós queremos agora orar, consagrar este culto, os trabalhos dessa tarde ao Senhor, e que, sendo da vontade dEle, Ele possa falar, mudar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, o que precisa ser restaurado, libertar o que está cativo, levantar quem tiver caído, fortalecer o fraco e salvar o perdido. Amado Deus e eterno Pai, com os nossos lábios declaramos o que tem crido o nosso coração, que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, Senhor, derrama da sua unção, do seu poder sobre a minha vida em especial. Eu lhe peço nesta tarde, eu me diminuo, eu me encolho para que verdadeiramente apareça o Senhor e que Deus, tudo que será ministrado sobre as nossas vidas, ó Deus, o Senhor possa fazer a obra, Senhor Deus, porque o homem jamais convencerá o outro do seu pecado, mas pela interferência, pela provisão de Deus, pela interferência do Teu Espírito, Senhor Deus, sabemos que Tu és capaz de mudar quadros, cenários, a princípio imutáveis, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, e nós queremos crer, Pai, que só o Senhor é Deus, digno da honra, da glória, de todo louvor, porque se o Senhor fizer, o Senhor será, o Senhor é e eternamente será Deus. Mas também se não fizer, o Senhor continuará sendo Deus. Por isso que já queremos te dar graças, Senhor Deus, no início desta tarde, Senhor Deus, nesta hora que reservamos para estarmos, Senhor Deus, diante do Senhor. Nos abençoa, Pai, com toda sorte de bênção. Derrama do Teu poder, do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, todos aqueles que estão nos acompanhando através dessa live, aqueles, Senhor Deus, que no momento não estão podendo, mas assistirão em tempo oportuno, que esta palavra, Senhor, venha encher, preencher os nossos corações, e o Teu nome mais uma vez exaltado, mais uma vez o Teu nome glorificado para todos sempre, pois oramos em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito Santo de Deus, e que todos possam numa só voz declararem amém, glórias a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre, amém, amados? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Nesta tarde que o Senhor nos permite, eu quero louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder estar usando esta tribuna. Estou muito lisonjeado pela oportunidade que o Senhor me concede em meio às lutas, às tribulações e tudo aquilo que temos que passar e enfrentar. Com o Senhor adiante, sairemos e venceremos todas. Por isso, glorificamos ao Senhor nessa tarde, amém, amados? Nesse espírito de louvor, de adoração, abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, você que está de posse dela, você que tem ao alcance de suas mãos uma Bíblia, abra no Evangelho de São Mateus, Evangelho de São Mateus, no capítulo 22,
São Mateus capítulo 22, apenas o versículo 29. Nesta tarde que oramos pela nossa família, Deus quer falar contigo, comigo, conosco, quer falar com a sua igreja, a igreja de Jesus, e quer nos abençoar. O termo é esse: o Senhor se apraz em nos abençoar. Evangelho de São Mateus capítulo 22, versículo 29, diz a palavra de Deus: respondeu-lhes Jesus. Preste atenção que isso aqui já é uma resposta. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo um embate, um conflito, né? Os saduceus estão tentando colocar Jesus em xeque, estão tentando lançar sobre Jesus uma pegadinha. O termo é esse. Saduceus são membros, né, de um grupo, de um partido religioso judaico, né, e agora estão fazendo oposição a Jesus, como sempre fizeram, tentando colocar Jesus mais uma vez em maus lençóis. E uma discussão está sendo travada em função da lei de Moisés, né? É o tempo da graça, entendeu? E agora eles estão inquirindo a Jesus sobre um assunto tremendamente delicado, familiar e muito complexo. Porque agora eles estão tratando sobre a ressurreição, e os judeus, nessa ocasião, eles vão trazer à tona uma história, né, que vai envolver uma mulher com o marido, uma mulher que vai viuvar, e de acordo com a lei de Moisés, né, a mulher que não tivesse filho, para não ficar desamparada, ela deveria e poderia casar imediatamente com o parente mais próximo, no caso o irmão, o cunhado, enfim. E aí Jesus está dando uma resposta que eu quero usar como pano de fundo para responder alguns questionamentos que nós temos em relação à nossa família. Diz a palavra de Deus: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus falando aos saduceus, dando uma explicação, dizendo que eles estão errados, que há um conceito equivocado, há uma rota que precisa ser consertada, há um pensamento que precisa ser mudado, há um conceito que está errado dentro do tempo da graça. Dentro da lei tinha que se obedecer, tinha que se comportar daquela forma, mas nós vivemos agora o tempo da graça. Mas olha o que Jesus fala: errais. Jesus está dizendo para eles: vocês estão errados nesse conceito. Essa formação de conceito que vocês têm e que vocês trazem ainda do passado, baseado ainda na lei mosaica, está errado nos dias de hoje. Mas vocês estão errando por falta de conhecimento. Registra a palavra de Deus: errais não conhecendo as Escrituras, e mais ainda, e o poder de Deus. E é baseado nisso que Deus coloca no meu coração para compartilhar com a nossa amada igreja, Igreja de Nova Vida em Cascadura, e as demais co-irmãs que nos dá agora a honra e o privilégio de nos acompanhar através dessa live. Eu queria te dizer que nós precisamos entender o que Jesus está falando a esse grupo.
porque o profeta Oséias, já usado, seus lábios sendo usados por Deus, já falara a um povo de Deus que ele, o povo de Deus, está sendo destruído. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a partir do versículo 6, Deus vai tratar com o povo, alertando mais uma vez do problema, do equívoco, do erro, como Jesus agora mais uma vez fala aos saduceus, tentando corrigir um pensamento, um conceito equivocado, errado. Mas Oséias vai ser usado de uma forma tão profunda que Deus vai dizer que o povo de Deus, o povo o qual ele separou, ungiu, capacitou, levantou para vencer, o povo está sendo destruído. Mas como isso, pastor? Está sendo destruído e existe uma razão, e ela está registrada, diz a palavra de Deus, pela falta do conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus, das Escrituras. Então esse texto, ele está sendo um texto repetitivo. E Oséias vai dizer, sendo usado, que o povo está presente, esse tempo desse verbo está no presente do indicativo. Eu quero te dizer que esta é a palavra mais atual, escrita há mais de 2000 anos atrás. Nós ainda temos povo de Deus sendo destruído por falta de conhecimento. E nós não queremos isso, especialmente as pessoas, os nossos entes, parentes, queridos, nossos amigos, aqueles que nos são caros, nós amamos, nós não queremos vê-los sendo destruídos. E por isso nós precisamos ser ousados, precisamos ser intrépidos, precisamos anunciar, como verdadeiros arautos da palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, porque somente esta palavra liberta, cura, salva, transforma, restaura, levanta caídos, ressuscita mortos, enfim, conserta a vida de paralíticos, corrige as audições e visões. Então, nesse livro, nessas escrituras, essas bênçãos estão contidas e precisam ser divulgadas. Através de quem? Através de você, meu irmão, minha irmã, através de você também, através de mim, da Igreja de Jesus, que foi implantada aqui nesta terra, neste mundo que jaz no maligno, para influenciar, não para sermos influenciados. Então, nós precisamos entender o que Deus quer que façamos nesta tarde. Errais não conhecendo as Escrituras, e mais ainda, e o poder de Deus. Olha que coisa tremenda isso, que advertência profunda. E quando nós lemos esse texto, nós vemos nada mais, nada menos do que uma repetição, uma síntese do que o profeta Oséias registra no seu livro, E por isso exposto, eu quero ainda te convidar a ir comigo no começo, porque nós, quando estamos diante de um problema, nós costumamos, é muito comum nós combatermos o efeito e não a causa de um problema. E nesta tarde você vai entender a necessidade e o porquê que você deve ir na origem de um problema. Porque sem conhecer as Escrituras, sem conhecer o poder de Deus, nós não poderemos agir como verdadeiros cristãos. Nós não vamos entender, nós não vamos conseguir pregar, nós não vamos conseguir testemunhar desse amor.
esse amor insondável. Vem comigo lá no início, lá no livro de Gênesis, lá no início, quando Deus vai tratar, o termo é esse, quando Deus vai tratar, e nesse episódio, que você conhece até por demais, no livro de Gênesis, no capítulo 3, que trata e fala sobre a queda, o cair do homem. Você conhece essa passagem, você sabe por que o homem caiu diante de Deus. Então, quando lá em Gênesis nós vemos Deus tratando com o homem, quando eu digo homem no sentido generalizado, trata com a mulher também, né? Trata com o homem, com a mulher e também com a serpente, porque nesse episódio o que vai acontecer? Deus deixa uma ordem, não foi um pedido, foi uma ordem, e ordens são para serem cumpridas. E quando Deus fala ao homem de todas as árvores, mas vai ter uma exceção. Essa exceção é que é o problema, porque quando Deus trata com o homem e diz: vocês estão à vontade para fazer o que quiser, comer o que quiser desse jardim, com exceção dessa árvore que está no centro. Preste atenção, se era uma árvore, vamos, entre aspas, considerá-la proibida, se era um fruto proibido, Deus poderia criar os impedimentos de acesso a este fruto? Poderia, mas Deus quis dar um voto de credibilidade ao homem. O homem precisava obedecer a Deus. E Deus fala o seguinte: está vendo essa árvore no centro? Uma árvore no centro me facilita muito, além dela ficar numa posição estrategicamente, né, um visual esplendoroso. O que vai acontecer? O homem vai permitir que a sua carne manifeste, que os seus olhos observem que aquele fruto, ele é agradável aos olhos, que aquele fruto é mais saboroso, mas há uma ordem para não tocar. E quando o homem, de uma maneira em geral, tá? O homem, a mulher, não importa, quando eles acessam ao fruto e vão comer do fruto e vão se deliciar, o termo é esse, do fruto, eles vão estar rompendo com uma aliança firmada na base da confiança, de um voto. E por esta desobediência, um preço vai ser pago. Esse pecado adâmico, até hoje, se sofre consequências. Até hoje, pastor, até hoje. E eu vou querer focar muito nisso, porque aí no capítulo 3, versículo 16, eu quero abordar e quero que a tua atenção esteja agora direcionada para o que acontece no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 16, a primeira parte. Leia comigo o que está acontecendo depois da queda do homem, as consequências promovidas por Deus em relação à desobediência. Diz a palavra de Deus, porque Deus vai tratar com o homem, vai tratar com a serpente, mas vai tratar com a mulher. Mas com a mulher, olha o que está acontecendo. E a mulher, diz o versículo 16, Deus já tratou com o homem e com a serpente. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo, oh Jesus,
multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Preste atenção que é Deus que está falando para a mulher, a sua descendência. Esse pecado adâmico, nós vamos trazer consequências até hoje. E preste atenção que agora, Deus está falando: multiplicarei sobremodo as dores, o sofrimento. Então, te falar hoje, que hoje uma mulher, uma parturiente, né? Porque hoje é muito prático, né? Mas nessa ocasião nós não tínhamos como fazer as cesáreas. Mas agora essas mulheres, essas parturientes, registra a palavra de Deus que terão as suas dores multiplicadas. Imagina isso. Então hoje você entende e compreende, porque hoje um parto normal, claro, ele é precedido de tanto sofrimento, né? Nós vemos, né, às vezes entendemos que por que uma gestação, por que dar à luz a uma criança gera tantas dores, tantos sofrimentos à mãe, e às vezes nos penalizamos com todo aquele sofrimento que nós muitas das vezes até participamos. E o negócio é tão estreito que tem pais, né, hoje em dia, que resolvem até filmar, registrar o nascimento e não aguentam. Eles desmaiam em plena sala de parto, por incrível que pareça, porque a mulher está ali gemendo, a mulher está sofrendo, e muitos homens nem suportam, o termo é esse, ver aquele momento de agonia, de aflição. E isso se cumpre mais uma vez as Escrituras, porque lá em Gênesis o Senhor disse que multiplicaria sobremodo. Eu até acredito que era para doer, mas não tanto assim. Mas o Senhor multiplica sobremodo por causa da teimosia, por causa da desobediência. E um texto que nós costumamos pregar, né? Eu também já preguei, muitos preletores já pregaram e já falaram sobre a vida de um homem que vai viver uma vida com estigma, de um homem que traz sofrimento para a família, que traz dor para a família, que trouxe aflição. Um homem que ao nascer, que poderia ser motivo de alegria, de promover a união, a comunhão, a alegria, ele vai promover coisas terríveis, porque a sua mãe vai nominá-lo, vai dar o seu nome de batismo, baseado em tudo que ela passou para que ele nascesse. Vai dar o seu nome baseado no sofrimento, na aflição e na agonia que ela passou e enfrentou. Isso, uma mãe que vai escolher o nome e vai dizer: olha, por causa de tudo que tu me proporcionou, teu nome vai ser Jabes. 1 de Crônicas, no capítulo 4, a partir do versículo 9, registra a palavra de Deus, falando que foi Jabes, ou Jabés, não importa, foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores
o dei à luz. Nós acabamos de ler, e por revelação do Espírito Santo, entender que o menino, a criança, o feto, não foi o culpado da geração de tanta dor, de tanto sofrimento, mas sim o pecado, a teimosia, a desobediência. E é assim, é por aí que eu quero que você agora entenda que muitas famílias estão passando por dores, sofrimentos, agonia, aflições, justamente por causa da teimosia, por causa da desobediência, por causa de não conhecer a Escritura, as Escrituras, e tampouco o poder de Deus. Então veja que nós temos algumas coisas nessa tarde a serem tratadas no âmbito espiritual, porque ainda há tempo de nós resgatarmos a nossa família, ainda há tempo de nós resgatarmos aquele que se afastou, aquela ovelha que se distanciou, porque perceba que o Senhor diz na sua palavra que Ele multiplicaria de sobremodo as dores. Então, o parto natural produz dor, mas não de sobremodo que a mulher tenha que sofrer. E olha só esta mãe num sentido vingativo, não, mas simbólico. Ela vai dizer: seu nome será Jabes, porque em meio às dores te gerei. Como se Jabes tivesse culpa das dores que foram proporcionadas naquele momento. Mães, volto a te dizer, todo o pecado, tudo aquilo que nos distancia de Deus, promove essas dores, não dores do parto, mas dores correlatas, parecidas, ligadas a um parto, porque o pecado, ele também é concebido, como uma criança é concebida no ventre, o pecado também ele é concebido no nosso ser, porque todas as vezes que nós deixarmos de fazer aquilo que é de Deus para fazer a vontade da nossa carne, todas as vezes que a carne manifestar e nós formos atendermos a vontade da carne, nós estaremos indo contra a vontade do Espírito. E sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. Então, baseado nessas qualidades, nós não temos que negociar com o diabo, nós não temos que flertar com o pecado, em hipótese nenhuma, porque a consequência será essa: dores, sofrimentos, aflições, humilhação. E aí agora a mãe de Jabes resolve colocar esse nome em função do que ela passou, em função do nascimento promovido com muita dor, como se ele fosse o culpado. E imagina um tempo de colégio, né? O bullying que esse garoto não sofreu, porque outrora os nomes tinham uma associação, entendeu? Tinha um significado, como também hoje, mas muitos deviam ter chacotado com Jabes. Por que tua mãe botou teu nome assim? Porque você promoveu muitas dores na sua mãe. Olha o tamanho da tua cabeça, olha o teu tamanho, olha isso, olha aquilo. Imagino o bullying que esse garoto não sofreu. Mas chega uma hora
que é a hora de nós rompermos, renunciarmos com o pecado. E isso tudo não dependeu da mãe de Jabes, dependeu do próprio Jabes. Como nesta tarde tem situações que possam estar lhe promovendo desavenças, dissensões, humilhações, chacotas, podem estar acontecendo coisas no meio, no seio da nossa parentela, que estejam promovendo dores, sentimentos facciosos, coisas ligadas e pertinentes à carne. Mas esta é a tarde de nós cortarmos, renunciarmos definitivamente, como Jabes agora vai ter uma atitude, né? Porque ele, no meio da parentela, preste atenção que nós lemos, dentre seus irmãos, ele não era filho único, ele tinha irmãos. Dentre os seus irmãos, no meio da sua família, ele era um cara que era ilustre, ele era um cara notório, ele era um cara diferente. Só que o seu nome estava atrelado a coisas não tão agradáveis, sofrimento, dor, angústia, aflição. Imagina você ter um nome que é ligado, ou que a simbologia dele te traga tudo isso como carga nos teus ombros, né? Então, Jabes vai ter uma atitude ilustre, como ilustre ele era. Nós acabamos de ler que Jabes era o mais ilustre. Registra o capítulo 4 de 1 de Crônicas, versículo 9. Ele, com todos esses problemas, com todos esses predicados, ele ainda é ilustre, ele ainda consegue ser diferenciado, ele ainda consegue ser um expoente no meio da sua família, mesmo a sua mãe o discriminando, colocando este nome que está vinculado a tudo isso que não serve, tudo isso que ninguém quer para si. Mas olha só o que vai acontecer, ato contínuo a tudo isso. No versículo 10, Jabes invocou. E o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. Não precisa você ir lá não. No livro de Salmos, capítulo 50, eu vou te relembrar, versículo 15, a palavra de Deus diz: invoca-me no dia da tua angústia, diz o Senhor, que Ele vai te livrar, e nós, eu, você, nós, só vamos glorificá-lo. Jabes invocou, ou seja, naquele dia possivelmente, era um dia de muita angústia, era um dia que ele falou: não, agora chega. Talvez uma terça-feira como essa, terça-feira que nós oramos e intercedemos pela nossa família, pela nossa parentela, Jabes falou assim: epa, basta, acabou, hoje é o dia, eu vou invocar o meu Deus, o Deus de Israel. Tudo isso para te dizer que esta situação, amada do Senhor, ela pode mudar agora. Não, você não entendeu. Eu falei e vou repetir. Tudo isso adverso, todo esse sofrimento, esta agonia, esta aflição, nós podemos botar um ponto final agora, baseado no texto bíblico que estamos meditando, que Jabes invocou. Errais em não conheceis a Escritura e o poder de Deus. Talvez Jabes nem conhecesse as Escrituras,
mas provavelmente conhecia o poder de Deus. Por que eu posso te afiançar isso? Por que eu posso anuir essa atitude de Jabes? Pelo texto da sua oração, da maneira que ele se reporta a Deus, porque Deus pode ter multiformas de falar comigo, com você, conosco, mas nós, só uma maneira, só através da oração, só através da oração. E este homem, ele vai se posicionar de uma forma, demonstrando o conhecimento do poder do Deus o qual ele serve, porque é um servo, porque uma oração dessa não é feita por um ateu, não é feito por alguém que não conhece, por alguém que duvida, porque ele vai agora determinar através da fé em prática, na prática da fé, ele vai determinar, ele vai entrar com reverência na presença de Deus e vai invocar o poder de Deus. Nesta tarde você pode fazer o mesmo. Não sei o que está te afligindo, não sei o que está te promovendo sofrimento, a angústia, a depressão, não importa o momento que você está passando, o que importa é que agora você está se permitindo ouvir este sermão, o qual você vai agora encontrar a solução para este problema. Olha o versículo 10 agora, como Jabes vai se comportar. Invocou o Deus de Israel, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, de Ezequiel, de Jonas. É o mesmo Deus. Este é o mesmo Deus que se faz presente aqui e aí na tua casa, porque aonde dois ou mais se reúnem em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente, e aonde o Senhor está, milagres acontecem. Dá um amém, meu irmão, dá um amém, minha amada. Eu te falei que aonde Jesus está, milagres acontecem. Muitos deles não serão visíveis através dos seus olhos naturais, mas o que importa os olhos naturais, se as coisas do alto, as coisas celestiais, só são contempladas através da visão espiritual, meu irmão. Usa a fé, coloca a tua fé em prática, use a visão do alto, contemple as coisas do alto, porque as coisas naturais são efêmeras, elas daqui a pouco somem, são passageiras, enquanto as coisas do alto, as coisas celestiais são eternas. Aleluias. E aí Jabes, invocando o Deus de Israel, ele vai dizer, olha que oração, isso é uma oração, meu irmão. Tomara que me abençoes. Primeira coisa que ele pede é a bênção, é a bênção do Senhor. Não adianta nós termos tudo se não for de Deus, se do alto não nos for concedido. Então ele já diz, tomara que me abençoes. Olha que humildade, olha como esse homem entra na presença do Senhor. Tomara que me abençoes. Aleluias. E aí ele vai pedir, e me alargues as fronteiras. Preste atenção, esse alargar fronteiras simboliza prosperidade, mas ele não vai pedir a prosperidade antes da bênção. Senhor, me abençoa, Pai, me abençoa, alarga, me faz próspero,
alarga minhas fronteiras. Mas ele vai ser ousado: alargue-me as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Olha isso. Não adianta nós crescermos, não adianta nós avançarmos, se a mão poderosa do Senhor não estiver sobre as nossas vidas, se a mão do Senhor não estiver sobre o nosso lar, sobre a nossa parentela. Estamos vivendo dias, momentos difíceis, em todos os sentidos, em todos os segmentos. Há pessoas que estão há 5 meses, quase, num hospital. Há pessoas que estão sendo acometidas desse vírus, da Covid-19, estão passando por um momento de dificuldades. Quando conseguem vencer o vírus, quando não conseguem, eles baixam sepultura. Tem pessoas que estão perdendo empregos, tem pessoas que estão perdendo salário, tem pessoas que estão perdendo a sua família. A família está escorregando por entre os dedos, está escapulindo. Tem pessoas que estão perdendo a salvação. Olha quanta coisa de valor. Não estou falando coisas que têm preço, eu estou falando das coisas que têm valor para nós. Quantas coisas estão sendo perdidas nesse momento em que estamos enfrentando essa pandemia. Nós não, o mundo inteiro. E às vezes, por falta de obediência, muitos estão baixando até a sepultura, estão desobedecendo os normativos, aquilo que os técnicos têm orientado. Olha, faz assim, não faz assado, usa isso, não usa aquilo, evita isso, evita aquilo. Tudo por causa da obediência. Mas olha só como Jabes está se colocando diante de Deus. Alarga, Senhor Deus, as minhas fronteiras, sim, mas a tua mão tem que estar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha parentela. Para quê? Para me preservar de todo o mal, diz a palavra de Deus, de modo que não me sobrevenha a aflição. A palavra de Deus em Salmos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas nos livra, de todas nos livra. Preste atenção nisso. Nós não estamos imunes aos problemas, inclusive seculares. O nosso corpo físico adoece, precisa ser tratado. A nossa vida espiritual precisa ser alimentada, precisamos buscar. Mas olha que esse homem está fazendo as colocações pertinentes a uma vida próspera, mas jamais de coisas que venham distanciá-los de Deus. Ele está pedindo: a tua mão precisa ser comigo, Senhor. Não adianta nada eu crescer, eu arrebentar, eu ser o maior, um macro empresário, um médico de nome reconhecido em todo o exterior, e não adianta se o Senhor não for exaltado. Ele está dizendo isso, que toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado a Deus. E no final ele diz que ele precisa ser livre de aflições. As aflições que têm perturbado, têm feito com que muitos venham até fazer coisas erradas, coisas escusas, coisas que não louvam, que não glorificam ao Senhor. Mas nesta tarde, esta palavra ela vem para te dizer que o Senhor continua no controle. Deus continua no controle, porque diante de tudo aquilo que Jabes consagra a Deus, o final do versículo, lindo, excepcional,
vai dizer que Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Olha só que maravilha. Ele poderia ter pedido até mais, mas até aqui ele julgou necessário, suficiente e vital para a sua vida, para a vida da sua família. Ele está pedindo a prosperidade. Senhor, tomara que me abençoes, alargues a minha fronteira, que o Senhor me abençoe, que o Senhor seja comigo, a sua mão me guardando, me protegendo de todo mal, que a sua mão esteja sobre a minha vida, para que nenhuma aflição venha me perturbar. Que maravilha, né? Então veja que este homem, se ele já era ilustre no meio da sua família, ele passa a ser mais ainda, por causa da sua atitude. E não nos esqueçamos que sobre o nome dele há um estigma de cara que promove sofrimento, dor, aflição. Mas olha só como ele muda. Olha como ele resolve tomar uma atitude para mudar esse cenário. Nesta tarde, você pode também assumir de Jabes e mudar esse cenário de dor, sofrimento, aflição, de angústia, de depressão. Tudo isso pode mudar. Você nem precisa usar exatamente as palavras de Jabes, mas sim deixar o seu coração, aquilo que brotar no seu coração, você tem que externar, você tem que determinar, falar com Deus, colocar diante de Deus, que sendo da vontade dele, porque essa introdução nesta oração, tomara, é a mesma coisa que dizer, Senhor, se for da sua vontade, sendo da sua vontade, Deus, me abençoa, Deus, me abençoa, muda este quadro, transforma a minha vida, transforma a minha esposa, meus filhos, transforma o meu vizinho, a minha vizinha, muda a minha sogra, muda o coração do meu sogro. Aí começa a interceder por todo mundo. Mas Senhor, me dá condições de ter uma vida próspera, alarga minhas fronteiras. Alargar as fronteiras vai significar, em meio à Covid, que as empresas estão falindo, as empresas estão baixando, cerrando as suas portas. Essa empresa que você trabalha, não vai acontecer isso, porque há um justo lá, e é você que está intercedendo. Uma tragédia não vai acontecer, muitos não ficarão desempregados por tua causa, porque você vai se colocar na brecha como intercessor. Então veja só a importância hoje de você ser um intercessor, de você ser uma intercessora, porque através de você o Senhor vai abençoar muitos. Não, você não está entendendo. Diga amém, meu irmão, minha irmã. O Senhor vai te usar para alcançar vidas, almas importantes para o reino dele, e é através de milagres, é através de milagres que vão acontecer, que o ímpio vai crer nesse Deus de Israel, este Deus que abençoou Jabes, que tem te abençoado, porque o teu alimento não tem faltado, a tua despensa está abastecida, cada grão de alimento multiplicado, o alimento que tu tem posto sobre a mesa tem sido abençoado, você tem tido para dar, a sua mão tem sido estendida para abençoar, não para esmolar, não para pedir. Então veja só que Deus tem usado da sua multiforma
para te abençoar, não tem permitido que essa doença invada a tua tenda, tem guardado o teu lar, tem te livrado de uma bala perdida, de um assalto, de um sequestro relâmpago. Então, amados, nós temos motivos, razões, 1000 razões para declarar nesta tarde que o Senhor é Deus, que Deus é fiel, mesmo quando infiéis somos, Ele permanece fiel, e o Senhor quer te abençoar, o Senhor se apraz em nos abençoar. Agora, não se esqueça do início do sermão: errais em não conhecer as Escrituras. Reserve um tempo, separe um tempo, medita nesta palavra dia e noite. Faça isso, faça como Josué nos orienta, nos aconselha. Por falta de conhecimento nós temos errado. Essa mulher errou por falta de conhecimento, por causa das dores que você, Jabes, me promoveu. Eu vou botar teu nome de Jabes, mas isso já vem lá de trás. Essas dores do parto, elas estão relacionadas à desobediência, ao pecado adâmico, que quando aquele casal resolveu romper com Deus, nos trouxe e nos deixou isso como herança. A mulher coube isso, verdade. A serpente, o Senhor disse assim: olha, rastejarás, comerás o pó. Olha isso. Por isso é que a cobra hoje anda rastejando, anda no solo. Não sei se a cobra ia ter perna, eu não sei se a cobra ia ter asa, mas olha o que diz a palavra: a cobra até hoje ela rasteja. Por quê? Porque está escrito: a serpente rastejará e vai comer o pó. O homem vai ter que trabalhar para poder comer através do suor do seu rosto. Vai ter que acontecer isso. Então veja que são consequências, e que nós entendamos que nós precisamos conhecer as Escrituras e também o poder do Deus o qual nós servimos. Porque se Jabes não conhecesse o poder do Deus o qual ele serve, ele jamais poderia se posicionar diante dessa situação da forma que ele se posicionou, pedindo: ó Deus, tomara que me abençoes, se for da sua vontade, Senhor, se for do seu querer, Pai, me abençoa. É uma tarde que nós temos orado pela nossa família. Há famílias que precisam e estão num processo de libertação. Há uma família em especial, a qual a nossa diaconisa Helenice amparou, abraçou, tem orado, tem cuidado. E nós vamos continuar orando por essa família. Por quê? Há um litígio, termo é esse. O diabo se plantou no meio desse lar e está promovendo uma festa, uma farra. Só que uma mulher de Deus chegou nesse lar com a palavra de Deus, com as Escrituras, e determinou: Satanás, bate em retirada, acabou. Só que a palavra de Deus diz que o diabo que é expulso, o diabo que recebe uma ordem para abandonar aquela vida, ele considera
aquele corpo, aquela vida, sendo sua casa. E eu tratava isso com a nossa diaconisa, porque ela estava falando do retrocesso que essa família teve. Mas por que houve um retrocesso? Porque a casa foi limpa, foi varrida, foi adornada, prontinha para se transformar numa habitação do Espírito Santo. Só que não é por força, não é por poder, mas sim pela ação do Espírito Santo. Quando Jesus bate a porta, temos que abrir o coração. Essa moça não abriu o coração. O que aconteceu? O diabo, da onde tinha saído, ele falou assim: eu vou voltar para a minha casa. E agora nós estamos tendo um trabalho dobrado, redobrado ou retrabalho com essa família, porque nós precisamos abraçá-la, precisamos interceder, precisamos orar para que essa família seja resgatada das garras de Satanás. É tarde de nós intercedermos pelos que nos são caros, pela nossa parentela, pelo nosso lar. Talvez eu esteja falando com alguém que nem tenha problemas no seu lar, mas você pode nos ajudar, porque muitos estão com problemas. Há uma estatística que, por esse período de pandemia, muitos casais estão até se desentendendo, indo até para as vias de fato, estão se separando, já estão querendo divorciar-se. E pasmem, não são casais mundanos, não, são casais do reino, são irmãos, irmãs, que já pensam dessa forma, porque a convivência fez com que as feridas fossem expostas. E se as feridas são expostas e nós não tratamos, a tendência dessa ferida gangrenar, dessa ferida aumentar, dessa ferida promover até a perda de um membro. É o que está acontecendo nas famílias hoje. Então perceba que nós precisamos orar, pedir ao Senhor, sim, a proteção. Senhor, protege, guarda meu lar, guarda a minha família, guarda meu esposo, guarda minha esposa, guarda minha mãe, meu pai, guarda minha sogra, meu sogro, meus irmãos. Ora por nós também, pastores, guarda meus pastores, meus presbíteros, meus diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras. Guarda a membresia da sua casa, guarda esses homens e mulheres importantes para as nossas vidas. E eu volto a te dizer: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Há pessoas que conhecem a Escritura, mas não conhecem o poder de Deus. Há pessoas que não conhecem o poder de Deus, mas conhecem a Escritura. Errais em não conheceres as Escrituras e o poder de Deus, porque a Escritura, as Escrituras sagradas, são verdadeiramente o poder de Deus. Até que Deus me deu para compartilhar contigo nesta tarde da família, a qual nós oramos por todas as famílias que se reúnem diante desse aparelho, ainda através dessa live. Senhor Deus, eterno e poderoso Deus, na Tua presença estamos e andaremos sempre, Pai. Mas queremos, Senhor Deus, na tarde desse dia, glorificar o Teu nome mais uma vez. Glorificar o Teu nome, Senhor Deus, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Nesta tarde, Senhor Deus,
aonde, Senhor Deus, esta live invade, o termo é esse, Senhor Deus, há tantos lares, quiçá, Pai, lares que estão com problemas de diversas ordens, Senhor Deus, mas, Senhor Deus, nós queremos focar no espiritual. Ó Deus, queremos, Senhor Deus, que nesta tarde, Senhor Deus, onde quer que esta live chegue ao coração daqueles que estão enlutados, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, preocupados, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram caídos, prostrados, aprisionados, cativos, não importa, aqueles que se encontram perdidos, Senhor Deus. Ó Deus, a tua palavra diz: vinde a mim. Deus e Pai, nos ajuda nessa empreitada, Senhor Deus, nos orienta nessa caminhada, Senhor. Muitas têm sido as aflições do justo, Pai, mas o Senhor de todas nos tem livrado. Eis a razão e o motivo pelo qual, Deus, nós nos encontramos diante de Ti, graças a Deus, ilesos, guardados, protegidos, abençoados, porque, Deus, os Teus anjos acampam ao redor daqueles que Te temem, Senhor Deus, e há um temor, um tremor no nosso coração. Por isso, Deus, nós nesta tarde priorizamos estar buscando o Teu reino, a Tua justiça, porque cremos que as demais coisas vão ser acrescentadas. Nos perdoa, Pai, naqueles momentos em que, Deus, subvertemos a ordem, buscamos os acréscimos primeiro, para depois buscar de Ti, buscar do Teu reino, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, quer eles cometidos através de pensamentos, de palavras, de atos, de gestos, momentos de omissão, Pai. Ó Deus, Tu és o Deus misericordioso, o Deus poderoso, o Deus que sonda corações e vidas, ó Deus, que sonda as nossas mentes. Se há, Deus, impedimentos, se há algo que, Deus, nos distancia do Senhor, Pai, que nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, seja anulado, aniquilado toda vontade, todo desejo da carne, Pai, para que prevaleça a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Continua a derramar do Teu Espírito sobre nossa carne, Senhor Deus. Vai anulando, Senhor Deus, todo desejo, toda vontade da carne, Senhor Deus, para que, Deus, possamos, Senhor, cada dia, Pai, nos santificar, Senhor Deus, pois a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus, Senhor Deus. Em nome de Jesus queremos consagrar, Pai, apresentar-Te, Pai, cada lar, Pai, cada família aqui representada, não importando que estejam em lugares distantes, lugares longínquos, Pai. Tu és o Deus onipresente, onisciente, Deus, ó Deus onipotente. Pai, visita, Senhor, cada lar, cada família, cada membro da nossa família, Senhor Deus. Se houver caídos, Senhor, levante-os. Se houver fracos, Senhor, fortalece-os, Senhor. Se houver cativos, venha libertá-los, Senhor Deus. E o perdido, Pai, venha ser salvo, Pai, para que nós e a nossa casa, Senhor, Te sirvamos, Senhor Deus. Porque, Deus, nesta tarde esta, Senhor Deus, da família, Deus, que nós possamos estar lembrando daqueles entes, daqueles parentes que se encontram distantes, afastados, talvez decepcionados, Senhor Deus, aqueles que esperaram muito do homem, Senhor, e o homem nada pôde dar, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, dono de toda a terra, de todo o céu, todo o mar, todo o ouro, toda a prata, Senhor Deus. Então, Deus, supre cada necessidade de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Queremos entregar e consagrar a Ti, Senhor Deus, esse ministério intercessório da Igreja de Nova Vida em Cascadura. Quero demonstrar, Pai, através da nossa oração, o nosso reconhecimento
a estes homens, mulheres que se predispõem, Senhor Deus, a se colocarem nessa brecha, Senhor Deus, nos ajudando a liderança desta casa de oração, ajudando nós bispos, ó Deus, pastores, pastora, Senhor Deus, ajudando-nos, Senhor Deus, ajudando também aos nossos presbíteros, diáconos, diaconisas, obreiros e obreiras da sua casa, Senhor Deus, a estarem diante de Ti, a estarem diante dessa tribuna, fazendo uso, Senhor Deus, de forma que, Deus, somente a Tua voz, Senhor Deus, venha emanar através desta tribuna, Senhor Deus. Abençoa a membresia, Pai, homens, mulheres que aqui congregam, as nossas crianças, Senhor Deus, que ainda se encontram distanciadas, Senhor Deus, em obediência, Senhor Deus, a tudo aquilo que está sendo determinado, a nossa juventude, Senhor Deus, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a todos, Senhor, de forma, Senhor Deus, que todos nós possamos dizer que só o Senhor é Deus, Senhor Deus, como Jabes orou, Pai, tomara, Senhor, Senhor, que o Senhor venha alargar as nossas fronteiras, nos dando condições da manutenção dessas portas abertas, que nada venha nos faltar, Senhor Deus, que o alimento espiritual, Pai, que o Teu povo tem necessitado, Pai, venha encontrar aqui neste lugar, nesta casa de oração. Por isso, Senhor, nutra, Pai, alimenta Teu povo com a Tua palavra, que é a verdade, que liberta, que cura, que salva, que transforma, que restaura. Deus, intercedemos também, Pai, por aqueles que se encontram enfermos, Pai, ó Deus, portando doenças, Senhor, muitos deles no seu corpo físico, mas porque também, Pai, não revelar, ó Deus, doenças que se alojam na alma também, no espírito, Deus, que esta tarde seja uma tarde de libertação, que o Senhor venha visitar aqueles que se encontram acamados, aqueles que se encontram enfermos, Senhor Deus, dependendo da ministração dessa medicação, para serem curados. Tu és a nossa dose forte, Senhor, és o médico dos médicos. Há homens, mulheres, Senhor Deus, que têm se queixado, Senhor Deus, que têm clamado a Ti, que têm invocado o Teu poder, porque as dores são fortes nas colunas, Senhor Deus, nas colunas vertebrais, lombares, Senhor Deus. Há homens, há mulheres que têm problemas também nas vossas correntes sanguíneas, nos seus rins, no coração, na mente, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, nosso médico por excelência. Entra com providência, Senhor Deus. Cura quem está enfermo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Os casais que estão em desalinho, Senhor Deus, que estão se desentendendo, Senhor Deus. Entra com providência, Senhor Deus. Que Deus, o homem não venha separar aquilo que o homem uniu, que Deus uniu, Senhor, que o homem não venha separar, Senhor Deus, mas que o Senhor entre com providência, Senhor, acalme essa tempestade, ó Deus, entra com providência, soluciona essas pendências, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, esses problemas nas suas mãos, que se são de ordens financeiras, Senhor Deus, que de acordo com a sua vontade o Senhor venha suprir. Se Deus, que o Senhor possa abrir portas de emprego, se for este o problema, Senhor Deus, que a união, o amor e a compreensão continue a reinar no meio desse casal, deste lar, abençoando o fruto desses relacionamentos, as vossas crianças, Senhor Deus. Entregamos nas Tuas mãos aqueles que têm processos, que tramitam nos corredores da justiça, na justiça dos homens, Senhor. Tu és o nosso advogado, entra com providência, Senhor Deus, que o Senhor venha deferir favoravelmente a este povo, Senhor, conforme a Tua vontade. Deus, entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, todos os nossos irmãos e irmãs, assim como esse cesto, não, Pai, este cálice, Senhor, contendo, Senhor, as solicitações das causas que são consideradas impossíveis para os homens, não para Ti, Deus. Por isso, Deus,
invocamos o teu poder, que o Senhor venha quebrar todo laço, trabalhos feitos nas cachoeiras, mares, cascatas, florestas, em portas de cemitério. Deus, joga por terra toda obra satânica. Ó Deus, desfaz todo laço, abençoa este povo, Senhor, libertando, curando, salvando, transformando, restaurando, Senhor Deus. Que a tua unção quebre, parta esse jugo e este povo seja abençoado em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aqueles, Senhor Deus, que através das lives, Senhor Deus, que temos promovido, tem trazido, Pai, as suas causas, Senhor Deus, assim como Helenice, Senhor Deus, que pede por Sabrina, Senhor Deus, que está com problemas, Senhor Deus, psicológicos, espirituais. Pai amado, entrego esta vida, a vida da Sabrina, liberta a mente. Satanás, aonde quer que você esteja alojado, na vida, na alma, no corpo, no espírito dessa irmã Sabrina, bate em retirada em nome de Jesus, porque há uma igreja que está orando para a libertação dessa irmã. Senhor Deus, nas tuas mãos também, Senhor, continuamos orando pela vida do nosso irmão Alexandre Machado, Pai, que está se recuperando, Pai, desse processo da Covid, Senhor Deus, mas que o Senhor não venha deixar nenhuma sequela, Senhor. Abençoa a sua esposa também, renova suas forças, essa mulher guerreira que tem estado lado a lado, Pai, com esse irmão, para que Deus, num grande dia, eles possam testemunhar do teu poder, Senhor, como ouvimos nessa tarde. Ó Deus, que conheçamos o poder de Deus através dessas dificuldades. Nossa irmã Teresia também pede pela Arlete de Oliveira, que está internada há um mês com problema cardíaco. Senhor Deus, visita essa irmã, Deus, nesse leito, Senhor Deus, esse coração, Pai, que apresenta problemas, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode substituir, trocar um coração de pedra por um coração de carne, um coração sensível à voz do teu Espírito. Faz um milagre, Senhor, opera sinais, maravilhas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Intercedemos pela vida da nossa irmã Norma, Senhor Deus, que está muito debilitada. Nossa irmã Terezinha teve um encontro pessoal com ela e constatou a necessidade daquele corpo fragilizado ser renovado, ser fortalecido. Deus, visita nossa irmã Norma. Deus e Pai, fortalece, Senhor Deus, seus órgãos. Ó Deus, principalmente o seu espírito, para que ela tenha condições, Pai, de estar diante do Senhor. Ó Deus e Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, que o Senhor venha com poder e graça, Senhor Deus, sobre a vida dessa irmã. Intercedemos pela vida também de Valdemir, Senhor Deus, que também se encontra internado, Senhor Deus, problemas respiratórios, Senhor Deus. Visita ele, Senhor, nesse leito, Senhor Deus, aonde, Senhor, possivelmente está sendo usada uma respiração mecânica. Senhor, remove todo esse equipamento, Senhor Deus, e faz esse homem recuperar, restaura o seu fôlego de vida, para que ele possa declarar naquele lugar o teu poder. Manifesta do seu amor, do seu poder, opera esse milagre, Senhor Deus. Vitória Vic pede também pelo seu irmão Joaquim, também internado com suspeita, Senhor Deus, que o Senhor venha cancelar, Senhor, anular este quadro, Senhor, já que se trata de uma suspeita, mas a se confirmar, Senhor, uma Covid na vida do irmão da nossa irmã Vitória Vic, nosso irmão Joaquim. Deus, que o Senhor entre com providência, ministra sobre a vida dele uma dose forte do teu Espírito, Senhor Deus, para que ele seja restaurado. Ó Deus, para que Deus, aquele hospital, onde quer que ele se encontre, saiba que há Deus em Israel, há o poder de Deus que nós conhecemos, sobrenatural, e vai operar na vida do nosso irmão Joaquim. Deus e Pai, a sobrinha, o sobrinho dela, da Vitória Vic, Marcelo, também com problemas de coluna, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus,
restabelece, Senhor Deus, a saúde plena, completa, Senhor Deus, do nosso irmão Marcelo. Pai amado, vai lá e visita agora, Senhor, Espírito Santo de Deus, com a sua espada desembainhada em fogo, Pai, toca nessa coluna, Senhor, ó Deus, e Pai, elimina toda dor, Pai, todo sofrimento, Senhor Deus, porque Deus, assim como Jabez orou, Pai, pedindo, Pai, que ele fosse livre daquele estigma de dor e sofrimento, de Deus, de aflição. Deus, opera na vida agora do nosso irmão Marcelo, liberta ele dessas dores, Senhor Deus. Pai amado, oramos pelo nosso irmão Renato Sarmento, completa mais um ano de vida na data de hoje, Senhor Deus. Abençoa teu filho, teu servo, Senhor Deus, nosso irmão querido, esposo da nossa irmã Vera, Senhor Deus, pai do Rodolfo, Pai, ó Deus, pai também da nossa irmã Rebeca, Senhor, que se encontra também lá em Brasília. Mas, Senhor Deus, abençoa esta família, abençoa este varão, Renato Sarmento, Senhor Deus, que nesta data completa mais um ano de vida. Renato, receba em nome de Jesus a nossa oração, com os nossos votos de muitas felicidades, de saúde, de paz, de amor, de grandes realizações. Que Deus abençoe teu ministério, que o Senhor continue a te abençoar, suprindo todas as suas necessidades. Você como mantenedor desta casa, desta família, ó Deus, que o Senhor possa continuar a injetar o amor para que você compartilhe com tua esposa Vera, esta ajudadora que Deus colocou do seu lado. Abençoe por extensão também seu neto, Deus, seus filhos, Senhor, onde quer que eles estejam, que eles sejam alcançados, sejam prósperos, sejam abençoados, porque Deus, nós cremos que nesta data querida, Renato, você está recebendo não somente os votos desse que vos ama, dessa igreja que te ama, mas está recebendo também a unção de Deus para te capacitar, para que você continue sendo esse homem de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente na data de hoje. Em nome e para a glória de Jesus, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados, antes de finalizar, eu quero te convidar ainda para participar dos nossos cultos de forma online. Os cultos semanais, ou seja, na terça-feira como essa, 3 horas, nós estaremos fazendo ainda lives. Na quarta-feira, amanhã, busca do Espírito Santo às 19 horas, imperdível, precisamos ser cheios do Espírito. Na sexta-feira, nós estaremos fazendo um culto de jejum e oração às 9 horas. Preste atenção que agora sábado, imperdível, nós estaremos numa consagração, às 8 horas da manhã, nos consagrando, nos preparando, porque nós precisamos nos santificar, pois o Senhor diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então que você se prepare, já adiante seu almoço, já prepare tudo que você tem a fazer no sábado, para que sábado, eu falei sábado próximo, dia 1º, vamos iniciar esse mês de agosto de forma diferente, vamos consagrar esse mês ao Senhor. E por isso nós vamos a partir do sábado, dia 1º, às 8 horas, que através do nosso presbítero Sérgio, o Espírito Santo vem usá-lo de maneira poderosa, como tem feito, e os demais irmãos que aqui têm prestado este apoio. Nós vamos estar ministrando essa consagração. Certamente Deus irá nos abençoar, nos preparando já para o domingo, sendo que olha que maravilha, além de nosso presbítero Sérgio Pereira estar dirigindo a consagração, será uma forma de você presenteá-lo, porque 1º de agosto é o dia do aniversário do nosso irmão Sérgio Pereira, nosso presbítero Sérgio. Ele não queria que falasse não, mas eu já vou entregando logo. Então, prepare esse presente, registre a tua presença através da live, acompanhe-nos através dessa consagração, porque no domingo nós estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor, de duas maneiras, de duas formas.
as duas formas muito abençoadas, porque nós estamos preservando e conservando a Santa Ceia através da live, de forma online, porque nós ainda temos muitas pessoas que estão reclusas em casas, estão impedidas de vir até a igreja. Apesar de nós estarmos realizando já os cultos presenciais nos domingos, somente aos domingos, cultos presenciais somente aos domingos, às 9 horas pela manhã e às 19 horas. Eu esqueci de falar de algo também muito importante, no sábado, porque nós vamos estar ministrando domingo a Santa Ceia de forma presencial, tá? Você que pretende estar conosco na Santa Ceia, você vai ter que ligar, marcar sua presença, marcar o seu lugar, porque eu tenho uma limitação de pessoas aqui na igreja. Eu não posso extrapolar 65 pessoas aqui de forma presencial. Então, se você quer participar, você vai ligar para a igreja, vai ligar para as nossas diaconisas Regina, Patrícia, pode ligar para os seus pastores, para os nossos pastores, melhor dizendo, pode ligar para o pastor Mauri, para a pastora Thelma, pode ligar para a nossa bispa Marlene Digna, pode entulhar o telefone dela de ligação. Se sentir à vontade, quiser ligar para esse que vos fala, também vai ser um prazer atendê-lo, e nós vamos relacionar o seu nome de formas que nós, ao completarmos 65 pessoas, nós vamos ter que te transferir para o culto noturno, porque nós teremos o culto às 9 com 65 pessoas e às 19 com 65 pessoas, porque nós temos que manter distanciamento, nós temos que fazer a higienização, nós temos, enfim, aquela série de cuidados e respeitando o protocolo do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Nós só podemos ter no templo 65 pessoas, né? Computando também as pessoas que estão no ministério. Então, se você tem o interesse, o desejo, a vontade de participar de forma presencial, ligue-nos, use, né, o Face da igreja, use a rede social da igreja, peça para marcar o seu lugar. Agora, não deixe de vir. Se você marcou para vir, não tire a vez de uma outra pessoa. Por quê? No sábado, aqueles que estão reclusos em casa, ainda impedidos de estar conosco de forma presencial, vão participar de forma online. Só que para que isso aconteça, você vai ter que passar aqui no sábado, pegar os elementos, pegar o pão e pegar o vinho, no sábado, a partir das 10 horas, quando nós estaremos findando com a consagração. Então eu vou repetir para você entender. Você que vai participar de forma online, você tem que passar aqui no sábado ou pedir alguém, tá? E no impedimento de você não poder passar e não ter ninguém para pegar, você vai nos ligar que nós vamos ter o prazer de levar até você, de conduzir até você os elementos para que no domingo, às 9 horas, você participe. Aqueles que vão estar presentes, evidentemente, no culto, não precisarão vir pegar os elementos. Receberão no domingo, quando adentrarem a igreja, depois de passar por todo o protocolo de higienização, vai receber os elementos e vai sentar-se para acompanhar o culto e, no momento da ministração, participar do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Está entendido? Alguma dúvida? Acredito que não. Mas ainda nos cultos de amanhã e de sexta-feira e na consagração, nós estaremos rebatendo esse aviso para que nós venhamos ter essa comunhão. Quero também te falar que a partir de agosto, né, no dia 1º nós temos a consagração, no dia 2 nós temos a Santa Ceia.
9 e 19 horas, presencial e online. E no dia 8, o que vai acontecer, bispo, dia 8? Dia 8 nós temos essa data já consagrada para o culto da juventude, de forma online, evidentemente. Então, da mesma forma, nós vamos participar e apoiar a nossa juventude através dessa live, dia 8 de agosto. Eu esqueci também de te falar que sábado nós teremos 2 encontros de fé, um pela manhã e um outro à noite. Que culto é esse à noite? É o culto aonde nós estaremos ministrando a escola dominical, que na verdade a EBD, Escola Bíblica Dominical, ela virou Escola Bíblica de Deus e será ministrada sábado, eu falei sábado, 18 horas, ok? Então, sábado nós teremos a consagração às 8 e às 18 nós teremos a EBD, que é a Escola Bíblica de Deus. Até sugestão da nossa diaconisa Terezinha. A gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Então ela, bispo, podemos substituir para não ficar a escola dominical sábado, então por hora vai ficar a escola de Bíblica de Deus. Amém. Então você está convidado sábado próximo, a escola Bíblica de Deus e também a consagração. E no domingo, Santa Ceia, pela manhã e à noite. Eu posso participar, bispo, de manhã e à noite? Amém. Se o teu coração pede isso, amém. Seja bem-vindo. Até aqui Deus me deu e eu quero encerrar te agradecendo, meu irmão, minha irmã, pela paciência, pela oportunidade que Deus me concedeu de poder falar ao teu coração, porque Deus me abençoou profundamente, tá? Para que nós coloquemos em prática essa oração que mexe, né? Mexe, graças a Deus, com os alicerces do inferno, porque o inferno não quer te ver próspero, meu irmão. O inferno não quer ver você prosperar. O inferno não quer ver você abençoado. O inferno não quer ver você protegido. Mas com esta simples oração, Deus te guarda, Deus tem te guardado. Amém, irmãos? Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e chegamos ao final desta live, mais uma vez, porque só o Senhor é Deus, digno de honras, glórias e todo louvor. Abençoa, Pai, de forma abundante como o Senhor tem abençoado. Abençoa o culto de amanhã na busca do Espírito Santo. Usa o teu filho, o teu servo cristiano, Deus. Capacita ele mais e mais, Senhor Deus, que o Senhor venha ser exaltado através de tudo que vai acontecer amanhã na busca do Espírito Santo. Toma, Pai, a tua pastora, a nossa pastora, ó Deus, a pastora das nossas almas, pastora Thelma, na sexta-feira no culto, Pai, de jejum e oração. Usa ela, Pai, da maneira que lhe apraz, Senhor Deus. Capacita ela mais e mais, abençoa a sua vida, seu lar. Usa ela, Senhor Deus. E em nome para a glória do Senhor Jesus nós te pedimos. Nos prepara desde já, Pai, para a consagração no sábado. Ó Deus, para a escola bíblica à noite, às 18 horas. E especialmente, Senhor Deus, para sentarmos à mesa no domingo com o Senhor às 9 e às 19 horas. Nos ajuda ainda, Senhor Deus, no restante desta tarde. Nos dê uma noite de sono abençoada. Que o Senhor continue a guardar as nossas famílias, abençoando as nossas vidas de forma rica e abundante, Senhor Deus. Em nome e para a glória de Jesus eu te peço. Abençoa os nossos lares. Se o nosso adversário vier por um caminho, que por 7 fuja, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o grande e eterno amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces e insondáveis consolações do Teu Espírito, Senhor, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador seja sobre a minha, a tua, as nossas vidas, não somente hoje,
mas para todos sempre. E todos que creem, digam amém. Deus abençoe, amados.